Primeiro que é uma grande maldade. A gente vê muita maldade dentro de um projeto desse, né? É uma posse sobre o corpo feminino que é incomparável o nível de perversidade que esse projeto coloca. Para meninas, por exemplo, que são estupradas, muitas vezes, uma gravidez de um adolescente estuprado, ela demora para aparecer. Ela é mais de 22 semanas para que a menina tome consciência de que está grávida, muitas vezes não toma, e de um estupro. Então, é uma coisa assim, que é de um grau de crueldade que assusta. E a bancada religiosa... Que crueldade é essa da bancada religiosa, né? Impressionante. Mas aí a gente tem um histórico, né, que não dá para a gente ficar também admirando, porque muitas vezes, né, você tem um componente aí da própria igreja como proprietária, a igreja e o Estado como proprietária do corpo e das mentes das mulheres, né? Então, essa aí é uma história que a gente tem aí de muitos anos. Mas o que me pareceu na política ontem, naquele plenário, é que a gente estava com o governo de joelhos perante a Câmara, porque a gente tem um governo que precisa aprovar na Câmara uma pauta econômica e que priorizou somente essa pauta econômica e que concordou que um projeto com essa gravidade fosse também votado de forma simbólica e sorrateiramente, porque esse projeto ele foi a votação dele foi chamada de forma sorrateira. E o mais grave também é que ele é a ponta de um iceberg. A bancada religiosa da Câmara tem uma série de projetos para se colocar em pauta que limitam o direito da mulher de fazer o aborto, direito que já está na lei. Nada mais as pessoas progressistas, elas não estão querendo nem avançar com a legislação no Brasil. Prefere deixar quieto porque sabe da condição que existe hoje na Câmara com a bancada conservadora muito maior do que a bancada progressista. Então, o que a bancada evangélica, o que a bancada religiosa, não só evangélica, mas de outras religiões também, inclusive a católica, tem feito no Congresso? Tem aproveitado que agora, se tem um governo que precisa de votos para essa pauta econômica, e se tem um presidente da Câmara e um presidente do Senado esses dois querem eleger os seus sucessores, então esse é o momento de passar uma boiada moral no Congresso. Então, além desse projeto, tem um outro da Carla Zambelli, que está também como prioridade da bancada religiosa, que diz que a mulher que é estuprada, ela precisa provar que foi estuprada com um boletim médico e com um boletim de ocorrência e com um laudo da perícia do IML dizendo que sim, ela foi examinada e ela foi estuprada. Só assim ela teria direito ao aborto como hoje está na lei, o aborto que é legal. Exatamente. Então, esse é um dos projetos. Existem muito mais. Ô Luciana, eu vou trazer aqui uma fala do Sóstenes Cavalcante, foi a Andréia Sadi do Portal G1, e ele mostra, Azedo, que há método nisso tudo, e ele diz que quer desafiar o Lula. Vamos ver isso aí, o show, a imagem 1, tá aí fácil pra gente, olha lá. Deputado Sóstenes Cavalcante sobre o PL do aborto. O presidente mandou uma carta aos evangélicos na campanha, dizendo ser contra o aborto. Queremos ver se ele vai vetar, vamos testar o Lula. Situação em show. Situação em Azedo. Pegaram um caso difícil desse, de um retrocesso enorme para testar o Lula. Eu acho que nós estamos vivendo
no Congresso, principalmente na Câmara, uma convergência aí de 3 vertentes políticas, né? Uma é essa vertente evangélica, que tem uma visão fundamentalista com relação à questão dos costumes. Tem uma motivação que é defender a família unicelular patriarcal, que hoje é minoritária. Então, tudo que possa ameaçar isso, eles tentam, de alguma maneira, barrar na letra da lei, né? É uma visão, mistura política com religião e tenta aprisionar a família, né, num esquema ideológico, religioso, que não é capaz de administrar a complexidade que a sociedade tem hoje, né? Essa é uma vertente. A outra vertente é uma vertente embrutecida de políticos que se elegeram em bases corporativas a partir de atividades que levam esse tipo de visão bruta das coisas, principalmente o pessoal ligado à área de segurança pública, policiais militares, policiais civis. Tem muitos no Congresso, né? Muitos, gente ligada à milícia, né? Então, é uma vertente assim embrutecedora da política. Não tem nenhum refinamento. Você vê isso quando as pessoas falam no plenário, nas comissões. É uma coisa impressionante, a agressividade, a arrogância. São pessoas brutas, né? E a terceira vertente, eu acho, ela é uma coisa assim associada à incultura. A incultura está muito ligada, inclusive, à bancada ruralista. Quer dizer, são pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas enriquecidas pelas atividades do agronegócio, mas que são incultas. Elas não têm... se você pegar a elite do Império, que era escravocrata, ela tinha mais cultura, era até mais sofisticada e mais refinada para manter aquelas coisas absurdas que existiam. Mas elas tinham mais cultura. São pessoas incultas. E isso jogou para baixo muito o padrão do debate político no Congresso. Além disso, o Lira, como intérprete disso, ele adotou um sistema de aprovação de leis em funcionamento da Câmara que acabou com o debate na Câmara. Antigamente você assistia uma sessão da Câmara, quando tinha um assunto polêmico, um discurso virava uma votação. Alcine Guerra virou uma votação. Teve um episódio com relação a cannabis na CCJ, que o ex-deputado Daniel Coelho virou uma votação, porque a mulher dele estava muito doente, já até faleceu, e usava cannabis porque ela era a única maneira que ela tinha de controlar a dor. Hoje eles nem ouvem, estão fazendo videozinhos. Não, né? É uma coisa assim, acabou o debate, acabou a parte, acabou a discussão, e o que acabou o decoro. O decoro. O que o Lira fez ontem nessa votação foi o suprassumo do que ele acha que deve ser o exercício da liderança dele na Câmara. É o poder, simplesmente o exercício bruto do poder. É óbvio que vai chegar uma hora que essa coisa vai dar um curto-circuito, né? Porque é uma questão assim que... No fundo, você tem um projeto iliberal que se dissemina. O que é o que se baseia o iliberalismo? Você exercer o poder a partir de um voto majoritário, desconsiderando absolutamente os direitos da minoria. Como eu sou maioria, eu posso fazer o que eu quiser com a minoria. Sim. E isso não é da democracia. Isso é um assunto, do ponto de vista democrático,
resolvido no século XIX. E que o Brasil... Entendeu? As minorias têm direitos. Então, você vê assim, um massacre com a criança que foi estuprada, é minoritária. Isso não acontece com a maioria das pessoas. Exatamente. Né? A questão, por exemplo, essa coisa da posse e consumo da maconha, sabe o que está por trás disso? A privatização dos presídios. Transformar os presídios numa indústria, como é na Califórnia. Na Califórnia, o lobby político mais poderoso da Califórnia é dos agentes penitenciários. Impressionante. Entendeu? É porque é uma indústria. Então, quanto mais preso, melhor. Então, você começa a endurecer as penas. Só que acontece? Quando é o filho do deputado, ele vai conseguir dar um jeito de tirar o filho. É isso. Da forma mais legal, ele vai pegar um advogado, vai entrar com habeas corpus, vai soltar. Da melhor né? forma possível. Agora, o jovem pobre, ele não tem essa possibilidade. E é isso também com as mulheres pobres. Entendeu? Não é, Luciana? É a Que mesma tem muito coisa mais com as mulheres pobres. A dificuldades. filha fica grávida, ele vai dar um jeito para fazer o aborto clandestino em segurança. Não. Exatamente. A jovem pobre não tem como fazer aborto clandestino em segurança. Ou seja, é mais uma forma de atingir os ela pobres. vai tentar tirar o filho com uma agulha de tricô, entendeu? E morre, né? E isso foi uma polêmica, eu não sei se vocês estão lembrados, na campanha presidencial, Sim. o Lula chegou a falar em uma reunião que ele estava com... eu sei que eram algumas autoridades assim da Alemanha. E aí ele foi falar sobre essa questão do aborto. Foi na época da pré-campanha. Ele falou assim, olha, porque o aborto no Brasil ele já é legalizado para a mulher de classe média alta, que vai numa clínica, uma clínica muitas vezes luxuosa, vai lá, faz o aborto, não importa se é antes das 22 semanas ou não, mas com todo o aparato. Só que a mulher que não tem essa condição, ela vai fazer por outras formas, né? Formas muitas vezes arriscadas e vai morrer. E existe um estudo, eu cheguei a tomar contato com um estudo que analisou a taxa de abortamentos em vários países, inclusive da América Latina. A taxa de abortamento, ela é quase constante. Só que, dependendo da legislação que esses países têm, se a legislação ela é mais flexível ou menos flexível, ela acaba influenciando no número de mortalidade de mulheres. Então, se você tem uma legislação que permite o acesso ao aborto legal, que, como o próprio presidente Lula havia falado, e foi muito criticado na época, tratado como um assunto de saúde pública, essa taxa de mortalidade feminina cai. Então, é um assunto para ser tratado como saúde pública. Isso não é para ser tratado na igreja, não é para ser tratado com padre, não é para ser tratado com pastor, é para ser tratado com pessoas que entendem de políticas públicas.